Você já imaginou como seria trabalhar como agente secreto em uma casa mal-assombrada? O que você faria se tivesse que enfrentar seus piores medos para proteger um segredo obscuro? Prepare-se para uma jornada de tirar o fôlego. No vídeo de hoje, vou levar vocês para dentro da minha rotina sombria e misteriosa como agente secreto encarregado de cuidar de uma casa mal-assombrada. Desde o momento em que o telefone toca, a adrenalina toma conta de mim e o temor invade cada canto do meu ser. Vou compartilhar com vocês todos os detalhes assustadores e as revelações surpreendentes que descobri ao longo dos anos. Se você gosta de histórias cheias de suspense e mistério, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos desvendar os segredos mais obscuros dessa casa enigmática. O telefone toca. Eu sei quem é sem precisar olhar para o número. Aquele frio na barriga, o temor, me toma por completo assim que o som invade o silêncio da casa. Respiro fundo 3 vezes, tentando controlar a tremedeira nas mãos antes de atender. Alô? Digo, tentando manter a voz firme. Tem certeza que vai estar lá? Pergunta a voz do outro lado. Em breve, estou indo, respondo. Uma pontada de dor lateja na minha cabeça, como se um punhal estivesse cravado ali, girando lentamente. Desligo o telefone. Nancy surge na porta da cozinha, o semblante fechado. Você vai estar em casa para o jantar? Pergunta com os braços cruzados. Deixa um prato para mim, respondo, já acostumado com a rotina. Em 15 anos de casamento, a gente já aprendeu a lidar com as omissões e as despedidas tensas. É mais fácil assim. Quanto menos ela sabe, melhor. No carro, a caminho da casa, tento me concentrar em outras coisas, em qualquer coisa que não seja o temorê. Mas as palavras só vêm aos poucos, enquanto observo as luzes dos faróis cortando a escuridão do asfalto. Normalmente, ligo o rádio. Qualquer música serve para tirar a Nancy da minha cabeça. Ou fumo um cigarro. Hoje, deixo a mente em branco. As ruas dos subúrbios não são um lugar para esse tipo de horror. Casas impecáveis, gramados verdejantes, desenhos de giz na calçada. Uma desesperança silenciosa, uma prisão de classe média com sua uniformidade e forçada alegria. Não devia ser aqui, na 36 Sherman Lane. Meu assistente já está lá, montando os equipamentos no gramado. Mal levanta a cabeça quando me aproximo. E aí? Digo, esqueci o nome dele ou talvez tenha preferido esquecer. Já fomos tantas vezes para esse endereço. Duvido que ele saiba o meu. A gente parece concordar que ser amigável não é requisito para trabalharmos juntos. Até agora está tudo certo, murmura ele, concentrado. O que você ouviu? Pergunta, com uma seriedade que contrasta com sua aparência abatida. Observo a parte do rosto dele que a máscara não cobre. Ele parece tão exausto quanto eu me sentia na posição dele. Uma sombra de reconhecimento passa pelos seus olhos. Isso significa que você vai entrar? Pergunta, receoso. Acho que não tenho escolha, respondo. Voltamos para a van e ele me ajuda a colocar a roupa de proteção biológica. Olho para a casa ao lado, a 39 Sherman Lane. As cortinas estão quase fechadas, mas vejo um espaço entre elas. Não posso culpá-los por espiar. Imagino como é viver perto de algo tão sinistro. Por que eles ficam? Se eu estivesse no lugar deles, teria abandonado tudo. Teria fugido. Que se dane as consequências. Mas talvez eu seja a única pessoa viva que conhece a verdade sobre essa casa. Tem certeza disso? Pergunta o assistente, enquanto chegamos à porta da frente. Olha esses dados pelo menos. Ele me mostra alguns gráficos. São números que não entendo. Picos e quedas bruscas. Qualquer um que entendesse o que está sendo medido ficaria apavorado. Desvio o olhar e foco na capa de boas-vindas na porta. A ironia não me escapa. Deixo por sua conta, digo, apesar de cada fibra do meu corpo implorar para voltar para o carro e ir para casa, para a segurança de Nancy. Boa sorte, então, diz ele, sem hesitar, e volta para a van. Não o culpo. Respiro fundo 3 vezes e entro na casa, fechando a porta atrás de mim. É só uma casa. Repito para mim mesmo.
Um mantra que adotei apesar de meu contador Geiger me contradizer. Observo a agulha se movendo como um pêndulo, a cada passo hesitante. Deve haver poucas pessoas que já estiveram aqui, e menos ainda que escaparam com a sanidade. Na verdade, eu sou a única que voltou a essa casa mais de uma vez. Nem todo mundo consegue lidar com esse tipo de situação. É preciso um tipo específico de pessoa, alguém que realmente compreenda o que está enfrentando. É por isso que me chamam, e não há ninguém mais. Fico parado no hall de entrada por um tempo, a luz na minha mão escaneando as escadas à frente, a cozinha à direita e a sala de estar à esquerda. Tento me lembrar da decisão que tomei na última expedição, mas as viagens começam a se confundir. No fim das contas, qualquer movimento que eu faça parece irrelevante. Preciso explorar cada cômodo antes de poder ir embora. Agora que entrei, escolho ir para a esquerda. As pastilhas pretas e brancas do piso dão lugar ao tapete bege. Uma TV de tela plana está fixada na parede, em frente a um sofá de couro, atrás de uma mesa de centro de vidro. Um amontoado de controles remotos e revistas sobre a mesa. Confortos sem graça, reunidos de forma estranhamente aleatória. É muito familiar, como se cada objeto tivesse sido colocado ali de forma calculada, para que o ambiente parecesse normal. Observo os retratos nas paredes, todos retratando um casal sorridente, uma mulher linda e um homem bonito. Tanta beleza coberta por teias de aranha. Os únicos objetos sem vida em um ambiente impecável. A contradição me arrepia. Não se envolva. Outro mantra que recito nos momentos de estresse. Sei que é melhor não especular sobre quem essas pessoas eram ou como viviam. Isso só complicaria a tarefa. Entro na cozinha. Armários e bancadas de aglomerado, melamina e aço inoxidável. Feito às pressas, mas esteticamente agradável para um olhar casual que não tem visão do futuro, das inevitáveis reformas e reposicionamentos que virão em poucos anos. Um rack de vinho sem graça fica sobre a bancada, quase acusatoriamente vazio. O display digital do forno pisca o tempo sem parar. 9h54. Os números me dão tontura na penumbra. Tenho que desviar o olhar antes que a náusea me domine. Meus olhos se fixam na bancada da cozinha, onde 2 tábuas de cortar e um conjunto de facas estão organizados. Com um aperto no peito, percebo que falta uma faca no bloco. Volto para o hall de entrada, parado no pé da escada. Minha jornada está pela metade. Os degraus são revestidos com o mesmo tapete bege horrível, uma cor neutra, sem inspiração. Passo por mais fotos emolduradas do casal, evitando deliberadamente seus rostos. Chego ao topo, e mais uma vez, tenho que escolher entre esquerda ou direita. 2 quartos idênticos me aguardam no final do corredor, de cada lado. Percebo que fiz minha escolha quando estou na porta do quarto. A máscara de respiração que tem feito meu trabalho de respirar parece parar, de repente. É você, amor? Ouço a voz de Kelsey. Respiro fundo 3 vezes e abro a porta. Ela está sentada na cama, olhando para mim. Em vez da lingerie sedutora que esperava, ela está totalmente vestida. Você esperava que eu estivesse aqui e não ele? Pergunta, com um leve sorriso. Não. Ele não vai voltar tão cedo, sussurra. Mas precisamos conversar sobre essa situação. Ela gesticula para que eu me sente ao lado dela. Meus membros estão pesados de apreensão. Meus pés se arrastam para a frente, relutantes. Ele sabe de nós? Pergunto, quebrando o silêncio. Kelsey balança a cabeça negativamente. Não, pelo menos ele não disse nada. Mas não acho que possa esconder isso dele. Não mais. O quarto parece girar enquanto absorvo suas palavras. Agarro os lençóis em uma tentativa vã de manter o equilíbrio. Kelsey, a gente se divertiu, né? E você sabe como eu me sinto por você. Sabe o que você significa para mim. Mas a gente sabia que isso não ia durar. Quer dizer, você sabe que eu era casado quando começamos, e eu sabia que você também era. As palavras parecem vir de fora de mim. Vamos encarar os fatos, certo? Foi errado, mas a gente ainda pode consertar. A gente termina, e pronto. Cada um segue seu caminho. Os olhos dela estão vermelhos desde antes de eu me sentar, e finalmente as lágrimas começam a descer.
Ela não tenta segurá-las. Não, não posso. Não consigo mais mentir. O suor me toma, escorrendo pela minha nuca. Um despertador fica na mesinha de cabeceira, ao lado dela. Os números vermelhos piscam 9h54. Kelsey, por favor. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, depois de tudo que aconteceu, mas eu amo a Nancy. Se ela descobrisse sobre nós, ela me deixaria. E eu não conseguiria lidar com isso. Tenho certeza que ele te ama da mesma forma. Para que adiantaria a gente contar para eles? Qual a vantagem de sermos sinceros? A gente odeia essa vida. O que vai acontecer? A gente vai fugir para o pôr do sol? Já traímos, Kelsey. É normal que aconteça de novo. O que a gente vai fazer quando aparecer alguém mais nova, mais em forma? A gente vai fazer o quê? Pergunto. A voz dela é um fio de voz, quase inaudível. Você não entende. Você não entende nada. A gente está apaixonado. Por que é tão difícil de entender? Ela pega algo na mesinha de cabeceira e coloca na minha frente. Uma imagem. Está grávida de 9 semanas? Lembra quando ele foi viajar por um mês? Passamos tanto tempo juntos. Foi aí que aconteceu. Claro que eu me lembro. Me lembro de cada momento. Até fantasio sobre eles toda vez que estou com a Nancy. Desde então. A gente pode resolver isso. Não. Você sabe que eu não faria isso. Que nunca faria. Eu não quero que você faça isso. Não quero olhar, mas não consigo evitar. No momento em que vejo o sinal de vida, desvio o olhar. Kelsey pega na minha mão, mas eu a afasto. Olha, eu vou começar a falar, digo, passando a mão pelos cabelos. Por que a gente não conta para eles? Eu quero estar com você. Por que é tão difícil? Para com isso. Por que você precisa ser tão egoísta? Digo, com frieza, cravando um dedo em seu peito. Por favor, está acabado. Vou sair daqui. Não me liga, não me manda mensagem. Nem pense nisso. Volte para a sua vida, para o seu marido e o seu dinheiro. Encontre outra pessoa para se envolver. Me viro para sair. Desvio o olhar das lágrimas dela. Se livre desse bebê. Eu esperava mais de você. Minha mão já está na maçaneta, pronta para girar. Tudo bem, vá se quiser. Mas de manhã vou contar para eles, vou contar para os dois. Ela sussurra, fungando. Você não faria isso. Você... Eu não quero viver assim. Não consigo mais. Não consigo mais, diz ela, balançando a cabeça. Dou um passo em direção a ela. Você não vai fazer isso. O que você quer? O que você quer de mim? De repente, seus olhos se arregalam. Uma mistura de choque, traição e tristeza. Seu cabelo está emaranhado. Agarro seu cabelo, puxando-o para trás. A lâmina da faca de cozinha afunda fundo em seu pescoço. Não me lembro de tê-la pegado. Não estava na minha mão quando entrei no quarto. A não ser que... Não, eu não a peguei. Não planejei isso. Nunca senti essa fúria antes. Giro a faca na palma da mão e olho nos olhos dela, observando-os se apagar diante do dano que sei ser fatal. Isso me dói mais do que eu jamais imaginei. Quando a retiro, a enfio novamente, e novamente. Não posso ficar aqui. Não posso. Meu assistente está encolhido em meus braços, olhando para mim enquanto enterro a lâmina o mais fundo que a roupa de proteção permite. A lona do macacão é resistente, mas vejo em seus olhos que ele sabe que vai desaparecer. O tapete embaixo de nós absorve o vermelho que escorre de seu pescoço, jatos poderosos que se infiltram por entre meus dedos em pânico. Solto a faca. Isso não está certo. Isso não está certo. Deixando-o cair no chão. O que você fez? Grito, meu rosto fervendo. A máscara de gás está embaçada. O que você fez? Engasgo, com as mãos fechadas em punhos, prontos para golpear. Ele apenas aponta um dedo para as escadas, engasgando-se, entre risos ou tosse. Não consigo diferenciar. O que você fez? Pergunto. Seus olhos se arregalam, e ele sorri com descrença. O tempo todo. A gente achou que a casa era só... Ele para tossir. Uma única tosse que se transforma em uma crise. Mas... você tem alimentado ela o tempo todo. Você é doente.
As tosses e os risos se misturam em uma explosão de insanidade. Eu só faço o que é necessário, respondo, olhando para o sangue em minhas mãos. Há apenas uma mancha, mas vejo as lembranças de muitas, as explosões de risos mortais ecoando no quarto principal. Você está em chamas. Achei que você estava em perigo. Encontrei você aqui, e você... O sangue engasga suas palavras, um gargarejo que me faria sentir pena em outra vida. Olho para a faca na pia, a que estava faltando no bloco. Só consigo olhar para ela enquanto ele continua. Você... A tosse fica mais úmida, sua respiração fraca. Observo enquanto seus olhos se fixam no teto de estuque. Para ser sincero, sinto muito, digo. Mas as palavras soam vazias no banheiro. Outra risada fraca. É claro. Ele tosse antes de se afundar contra o vaso sanitário, apoiando a cabeça na tampa. Não há mais respiração. Observo o rosto familiar, que vi dezenas de vezes, mas nunca cheguei a conhecer, se rendendo ao abraço silencioso da morte. Seus olhos perdem o foco e se apagam. Dou-lhe 1 minuto antes de agarrar seus pulsos e puxá-lo. A casa se alegra com o arrasto dele, o rangido de borracha ensanguentada sobre a madeira, o arrasto de lona molhada sobre poeira. Os assoalhos gemem de prazer enquanto saio do quarto. Me lembro do homem sem teto apodrecendo debaixo da cama no corredor, além do quarto de hóspedes. O corredor com o corpo do corretor no armário. O ritual noturno que os levou para o meu banco de trás, sem vida. As botas molhadas batem contra as escadas e arrastam pela cozinha, passando pelas moscas que zumbiam em torno da despensa. A prostituta azarada, encolhida dentro da casa. Revivo cada encontro predatório, cada chamada noturna, não autorizada pelo meu empregador. As manchas de sangue escuras no chão da sala de jantar, a lembrança do caminhoneiro sedutor com um cutelo, o carona achatado sob as almofadas do sofá na sala de estar. O encontro do Tinder, jovem e seminu, desabado com o pescoço quebrado no depósito de cocaína. Não é só uma casa. A porta escura do porão me chama, e o assistente fica mais pesado enquanto levo pelas velhas escadas de madeira. Navego pela escuridão, sem precisar da luz para saber para onde estou indo. Meus pés memorizaram os degraus e o rangido é familiar demais, um produto de todas as visitas que fiz ao longo dos anos. Arrasto o corpo em um ângulo amplo e o deixo ir. Seu último lugar de descanso é tão desrespeitoso e infeliz quanto os outros. Não ligo a luz até recuperar o fôlego e aliviar a dor nas costas. Temo a visão que me espera. Minha mão se move por cima e por baixo da luva grossa. Sinto a corrente da luz. Quando puxo, sinto meu corpo se encolher sob o peso dos olhos mortos. Os corpos estão apodrecidos e frágeis, apodrecidos e murchos pelos anos nessa cripta úmida e escura. A família de 4 está sentada em uma mesa estranhamente arrumada no porão. As primeiras vítimas dessa casa impiedosa e maligna. Ninguém sabe por que a mesa foi colocada ali, em vez da sala de jantar. E ninguém sabe por que eles se deram ao trabalho de servir um jantar que nunca tiveram a intenção de comer. Isso foi apenas o primeiro dos muitos mistérios que rondavam essa casa. Um mistério que nunca poderia ser investigado, vendido ou demolido. Uma família morta de 4, causa desconhecida da morte, e um sinal nuclear adormecido, forte o suficiente para nivelar todo o meio-oeste se quisesse. No final, havia um arquivo que, enquanto eu vivesse, permaneceria em branco. Atrás de mim, a parede pulsa. Não quero olhar, mas sempre o faço. Quando finalmente convenço meus olhos a olhar para as raízes, vejo que elas estão satisfeitas com a oferta. As veias mofadas que se projetam do bloco de concreto se contraem e se agitam em seu confinamento estacionário. Veias que bombeiam o sofrimento e a dor que infligi ao longo dos anos para o centro da massa gestante e mofada. Um coração batendo, roxo e preto e satisfeito. Fiz o que era necessário. Vou embora agora, digo para ela, gotas de suor picando meus olhos por baixo da máscara de gás. O contador Geiger dispara mais rápido, e o núcleo vivo rosna de decepção. O que você quer de mim? O que mais eu devo fazer? Minhas palavras são descontroladas.
desesperadas. A massa se contrai diante de mim. O gemido se intensifica, mais fundo. Ouço o estalo de ossos quebrando enquanto o corpo do pai ganha vida. O cadáver se inclina para trás na cadeira, olhando para mim com órbitas vazias. Mais estalos se seguem, e a família inteira me encara. O suor me toma enquanto espero. Depois de um tempo, a mandíbula do pai começa a se mover. Você foi o primeiro a investigar esse acordo. A primeira oferenda, ouço a voz fantasmagórica, mas não sei se é real ou uma invenção da minha própria insanidade. De qualquer forma, não consigo evitar olhar para a direita, para a porta toscamente feita nas sombras do porão. Bem no fundo, no espaço de rastejar, Kelsey está enrolada em camadas de lençóis manchados e cobertores sujos. E o que foi o banquete inconsciente de um coração forte e batendo escondido em seu peito. Meu estômago se revira e quase vomito dentro da máscara de gás. Engulo o vômito e, enquanto ofego de angústia, o cadáver animado fala novamente. Mais, sempre mais. Envolva-se. Sem dizer uma palavra, deixo o assistente e a família de 4. Clico a luz antes de sair, subindo as escadas na escuridão. Olho para o vazio onde Kelsey está. A velha culpa me perfurando. Monóxido de carbono e vômito quente. Fecho o porão atrás de mim e vou para a porta da frente, sentindo a fundação se assentando e os assoalhos se acomodando enquanto alcanço a maçaneta. Do lado de fora, outra van está estacionada atrás da que estava esperando por mim quando cheguei. Saio da casa e caminho até a rua, abaixando o capuz e arrancando a máscara de gás em uma necessidade desesperada de ar fresco. Mesmo com o frio da noite gelando minha pele, o ar parece viciado. Um sujeito que nunca vi se apressa ao meu lado, visivelmente mais jovem e inexperiente, mesmo por baixo da proteção do macacão. Quando fala, suas palavras são nervosas e rápidas. O controle me chamou. Disse que não conseguiam ter uma leitura dos sinais vitais do seu assistente. Seu rosto mascarado está tremendo e ele segura a prancheta contra o peito. Você é meu assistente agora, garoto. Me ajude a tirar essa coisa, peço. Já tentando tirar a lona. As manchas de sangue são aparentes, mesmo sob o véu da noite, e ele as encara por um momento antes de se recuperar. Sim, claro. Ele deixa a prancheta cair e me ajuda a tirar o equipamento. Meu corpo está suando, cheirando a suor, poeira e medo. Aqui não vamos dizer nada, digo, já começando a me vestir atrás da van. Ele coloca as roupas sujas em sacolas laranja, cada uma com um símbolo de risco biológico escrito em letras grandes. Olho para a casa da rua. Ouço as tosses e o cheiro de morte começa a diminuir, mas não rápido o suficiente. Pego um cigarro do maço no carro e dou 3 tragadas. Começo a sentar no banco do motorista, e o novo assistente fica logo atrás de mim. Dou a partida no carro, esperando que ele pegue a dica, mas ele não fuma. Saímos na noite, com a janela aberta. A máscara de gás ecoa um o quê? O quê? O que a gente faz agora? Seu tom é assustado, inocente. Não tenho tempo para isso. Nada, respondo, dando outra tragada. Sua próxima pergunta me faz parar, e dou uma longa olhada para casa. O que aconteceu com seu assistente? Pergunta. Nada respondo, engatando a marcha e saindo, deixando a 36 Sherman Lane para trás, desejando que fosse para sempre. Nancy está dormindo quando chego em casa. Encontro um prato no micro-ondas, uma refeição caseira deixada fria na minha ausência. Pego uma garrafa congelada do freezer e encho um copo. Meus olhos estão fixos nos dígitos verdes que mostram o horário no micro-ondas. 9h54. Esfrego os olhos e engulo 2 dedos de uma vez, antes de olhar novamente. 137. Como a comida em silêncio, sem saboreá-la ou sentir a queimação na boca, enquanto me encosto na pia. Meus ombros estão pesados, minha mente lateja. Tomo mais 2 dedos. Jogo o prato de papel no lixo e tomo mais 2. Não sinto a água no chuveiro depois, e não faço careta ao tomar o último gole da garrafa, inclinando-a para o teto. Encontro Nancy na cama, ronronando levemente de lado. Me enrolo na cama em silêncio e dou um beijo em sua bochecha.
Ela se mexe e coloca uma mão no meu peito, enquanto olho para o teto. Minha mente dolorida fica entorpecida enquanto encaro o acabamento de estuque no teto. Me esqueço da casa e de todas as viagens que fiz ao longo dos anos, sabendo no fundo que nunca haverá um fim. Me esqueço da sede momentânea, da sede insaciável que reside debaixo dos assoalhos. Assim como me esqueci de Kelsey,